Bom dia, senhores deputados. Havendo o quórum regimental, dou por aberto a reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Devolvo a palavra ao deputado Volney Weber para declarar abertos os trabalhos da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Muito bem, na CCJ, a deputada Luciane Carminati substitui o deputado Fabiano da Luz. Confirmado. Dando continuidade, então, a nossa CCJ, só conferindo, é a 7ª reunião conjunta. Comissão de Trabalho. Comissão de Trabalho, 7ª reunião conjunta, também conferindo aqui quórum e confirmando, então declaro aberto, havendo quórum, declaro aberto os trabalhos na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Agora vamos começar a ordem do dia. Pede o deputado Marcos ler. A ordem do dia? A ordem do dia começa pela a PEC, a primeira na ordem do dia. Isso. Deputado, o senhor faz o relatório? Faço já. Eu faço já. PEC. Aonde está eu? Não. Cadê o voto da PEC? Não. Cadê a pauta? Quero a pauta. Muito bem, dando continuidade aos trabalhos, temos aqui na ordem do dia para discutir e votar a PEC de número 10/2024, de autoria do governador do Estado, que acresce o artigo 17A à Constituição do Estado, para instituir regime simplificado de celebração de convênios para as transferências voluntárias aos municípios, o qual eu passo a palavra ao deputado Marcos Vieira, para conduzir o relatório nas 3 comissões e também colocar em votação nas 3 comissões que temos hoje aqui o trabalho conjunto. Muito obrigado, deputado Volney. Passo, então, em nome dos relatores, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças, na Comissão de Trabalho, ao relatório e voto, a proposta de emenda à Constituição de número 010/2024, que acresce o artigo 17A à Constituição do Estado para instituir regime simplificado de celebração de convênios para as transferências voluntárias aos municípios. A origem da PEC é do Governo do Estado. Trata-se, portanto, como já disse, de proposta de emenda à Constituição, autuada sob o número 010/2024, remetida pelo senhor governador do Estado, por meio de mensagem que pretende acrescentar o artigo 17A à Constituição do Estado, com o fim de instituir regime simplificado de celebração de convênios para as transferências voluntárias aos municípios. Conforme a exposição de motivos, a proposta é uma alternativa séria e desburocratizada a fim de possibilitar a continuidade da transferência de recursos dos municípios do Estado, após recente decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 3º do artigo 123 da Constituição do Estado, que trata das transferências voluntárias, impossibilitando o Poder Executivo de continuar utilizando as transferências especiais voluntárias. A PEC foi lida em sessão plenária no dia 30 de outubro, na forma regimental, em atenção ao disposto no artigo 268 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. A PEC foi admitida na Comissão de Constituição e Justiça, vindo ao plenário e agora nas 3 comissões, para, no mérito, tratar da sua aprovação ou não. Também, ademais, a Federação dos Consórcios e a Associação do Município FECAM apresentou sugestões que nós vamos tratar ainda no voto. Quais sejam, alteração da numeração do artigo a ser acrescentado na Constituição do Estado, do 17A para o 120, modificação do inciso 3º do novo artigo proposto com o fim de suprimir a visita de constatação de compatibilidade da execução do objeto com o plano de trabalho, e, ademais,
foi apresentada a emenda aditiva, subscrita pelo deputado Napoleão Bernardes e Matheus Cadorim, que atenta a acrescentar parágrafo novo ao artigo proposto. Por fim, o governo remeteu aos relatores subemenda modificativa em que atende parcialmente às demandas da FECAM, bem como aprimora a redação. Dos votos. No âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, o relator da matéria, que é o deputado Camilo Martins, não vê óbice na sua regular tramitação, tendo em vista que toda a documentação acostada atende à legalidade, à juridicidade e à constitucionalidade das leis. E no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, o senhor relator, que é corroborado depois pelos relatores da Comissão de Finanças, Tributação e Trabalho, pela rejeição da emenda apresentada pelo deputado Napoleão Bernardes, o qual já conversamos com ele, deputado Matheus Cadorim, mas também aprovando a emenda apresentada pelo governo, que eu vou tratar dessa questão já em seguida. Então, no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, o voto é pela aprovação com a subemenda modificativa do governo e pela rejeição da emenda. No âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, na condição de relator, também verificamos toda a documentação acostada, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, não vejo óbice da sua tramitação e acolhemos, no âmbito interno da Comissão de Finanças, a rejeição da emenda proferida pelo relator e a aprovação da subemenda apresentada pelo governo. Ainda no âmbito interno da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, da mesma forma, toda documentação acostada atende à legislação pertinente, bem como também acata a emenda do governo, rejeitando a emenda do deputado Napoleão Bernardes e do deputado Cadorim. O que diz a subemenda modificativa do governo? A subemenda modificativa do governo diz que o artigo 1º da proposta da emenda passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 17A. As transferências voluntárias aos municípios poderão ocorrer mediante celebração de convênio com regime simplificado, observadas as seguintes condições. Inciso 1. O plano de trabalho aprovado deverá conter parâmetros objetivos para caracterizar o cumprimento do objeto. A minuta do instrumento deverá ser simplificada. E, terceiro, a verificação da execução do objeto deverá ocorrer mediante a constatação da compatibilidade com o plano de trabalho conforme previsto em lei. O limite do valor e os requisitos mínimos para a celebração de convênios com regime simplificado que trata este artigo deverão ser fixados por lei. Deputado Fernando Vampiro, que bons ventos o tragam, que não devia ter saído. Aliás, que não devia ter partido. Qual é essa emenda do governo, senhores deputados? É que o valor fixado vai ser por lei e a obrigatoriedade das vistorias, independentemente do valor, estava previsto na emenda constitucional. Nós estamos tirando a obrigatoriedade da vistoria da emenda e passando para a lei e fixando um valor à dispensa da vistoria. Então, essa é a subemenda do governo acordada com os relatores. Então, aqui, senhor presidente, é o relatório e voto conjunto da emenda à Constituição número 10. Falta a discussão conjunta e votação. Deputado Marco Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, apresentou o relatório e voto referente à emenda à Constituição 010/2024. Eu peço licença aos nobres colegas de todas as comissões para botar em discussão e votação em bloco, em conjunto. Eu abro a palavra para a discussão. Com a palavra, deputado Thiago Zilli. Senhor presidente, senhores deputados, gostaria de cumprimentar o secretário da Fazenda, Cleverson, e o secretário Marcelo, por mandar a questão do projeto simplificado, mas gostaria de lembrar que esta Casa aprovou a transferência especial voluntária na nossa Constituição. Santa Catarina fez o dever de casa. Está certo que é uma medida que foi proibida pelo ministro Flávio Dino e pela ministra Carmen Lúcia, mas eu acho que nós não podemos perder
a luta para que volte as transferências especiais voluntárias, que facilitou muito aos municípios, aos prefeitos, receber as transferências. Eu sei que o simplificado, né, ele vai facilitar algumas coisas, mas vai burocratizar muito. Eu tenho medo que os municípios agora começam a demorar muito a receber. Então, senhor presidente, eu acho que essa casa precisa lutar para que a gente possa voltar com as transferências especiais voluntárias. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Pela ordem, deputado Marco Vieira, depois deputado Napoleão. Deputado Tiago Zilli, me permite fazer uma retificação na fala de Vossa Excelência. A ideia da construção da PEC, que nós estamos discutindo e votando, partiu dos senhores deputados da Assembleia Legislativa. Então, foi a Assembleia que deu a ideia de fazer uma PEC nova, que foi levada ao conhecimento do governo, o governo assimilou, acatou, e a redação da PEC foi feita de forma conjunta, o governo do Estado com a Assembleia Legislativa. Então, tem muito a ver com os senhores deputados que colaboraram na redação dessa PEC. Deputado Napoleão. Caros presidentes e relatores, colegas deputados, todos aqueles que nos acompanham, acadêmicos de direito, eu, até pela minha origem, fui vereador e prefeito, sou municipalista por convicção. Eu tenho a profunda certeza e a convicção que o dinheiro direto na cidade, ele é sempre mais bem aplicado. Eu sempre brinco que na cidade tem mais olhos e mais ouvidos. Então, mais gente vê a aplicação do recurso, acompanha a aplicação do recurso. Então, o investimento mais inteligente que o Estado pode fazer é encaminhar, de fato, o dinheiro direto para o município, porque o grau de efetividade, de aplicabilidade, de eficiência, de transparência, ele vai ser sempre maior. Então, isso é para manifestar, desde já, na condição até ao lado do colega deputado Zilli. O Zilli é o nosso presidente da Comissão de Assuntos Municipais, defendemos essa pauta junto com os demais colegas, eu sou vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais. O nosso objetivo é, da forma mais rápida possível, devolver uma solução para essa celeuma. Então, até em virtude disso, numa conversa com o deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças, eu entendo pela não aprovação da nossa emenda, para garantir, de fato, a celeridade, para que o objetivo principal esse seja atendido. A instituição de um regime simplificado, para que o dinheiro direto na cidade possa acontecer de forma mais ágil, aquelas obras que eventualmente estão pendentes possam ser retomadas. Esse é o nosso propósito principal. Então, da minha parte, né, conversando aqui com o deputado Marcos Vieira, eu tenho plena ciência, né, de que a não aprovação da emenda, ela facilita na tramitação do projeto e a gente está aqui para facilitar a aprovação tanto da PEC quanto do projeto, que é um desejo dos municípios. O que eu gostaria de colocar na reflexão dos deputados é que o tema da nossa emenda siga aqui na pauta, de avaliação dos colegas deputados. Eu faço aqui uma comparação. Prefeituras têm todo um corpo técnico de advogados, de contadores, de administradores, tem todo um corpo técnico remunerado para fazer a devida prestação de contas e o acompanhamento dos convênios, mesmo no regime simplificado. Então, nas prefeituras há um corpo técnico de profissionais para isso. As entidades, as organizações da sociedade civil, a Paz, redes femininas, associação ligadas ao autismo, tantas outras entidades beneficentes, elas são formadas por quem? Por voluntários. Por gente que dedica o seu tempo, abre mão do seu tempo para uma causa que é de interesse público. Imagina Santa Catarina amanhecer amanhã, acordar amanhã e todas as APAES não prestarem mais o seu serviço. As redes femininas não prestarem mais o seu serviço. O que vai acontecer? Essa demanda volta para o Estado. Então, qual seria o objetivo dessa emenda que eu propus aqui, mais até para discussão e para reflexão de todos nós? Se municípios que têm profissionais concursados, qualificados, preparados, já enfrentam um drama da burocracia, tanto é que a PEC e o projeto de lei é para simplificar a burocracia, para garantir que o dinheiro chegue direto nas prefeituras, por que também não há um regime especial para entidades que prestam um serviço que, em última análise, é de interesse público? Porque se a PAI não prestar mais o seu serviço, quem vai fazer? O município ou o Estado. Mais caro, menos eficiente, e assim por diante. Então, só vamos fazer esse raciocínio e essa imaginação. O que seria de Santa Catarina amanhã, se todas essas organizações da sociedade civil cruzassem os braços? Afinal, como eu disse, eles são voluntários. Eles são voluntários se dedicando. Então, a minha lógica qual é? É que se municípios que têm um corpo de profissionais qualificados, pagos para isso,
já tem algum grau de dificuldade, tanto é que a gente está buscando simplificar, e deve, por que não também, em algum grau, em algum momento, não estender isso a entidades que prestam, na verdade, um serviço que é de utilidade pública e é de extremo interesse público. Então, é só essa a reflexão aqui que faço, né, acatando esse entendimento da rejeição da emenda, para que o projeto tenha força e vigor, ganhe celeridade, mas a ideia da emenda, na verdade, era só para levantar essa discussão, que a gente realmente, como conjunto aqui da Assembleia, de um modo ou de outro, para algum grau de entidades, que a gente possa chegar em convênios que sejam mais simplificados, porque a gente não pode correr o risco desse pessoal se cansar, cruzar os braços, e aí o pepino volta para o Estado, que não vai fazer de uma forma tão amorosa, tão boa, tão eficiente, tão mais barata e econômica quanto as organizações da sociedade civil. Obrigado, deputado Napoleão. Continua em discussão. Só para encerrar, parabenizar o deputado Napoleão e lembrar que dia 30 de maio, quando nós fizemos uma audiência pública aqui sobre as TEVs, né, foi falado no convênio simplificado, e de maio até agosto e setembro, quando nós votamos, essa casa votou na Constituição, o governo do Estado não conseguiu fazer um projeto simplificado. Nós tínhamos 1.300 transferências para ser feitas, e depois que foi aprovado, até o final do ano, fizemos mais de 800 transferências. Então, a minha preocupação é que, mesmo com o projeto simplificado, vamos ter uma diminuição muito grande de tempo e de burocracia. E pedir que essa casa fique atenta para que a gente possa voltar com as transferências especiais voluntárias. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais querer... Deputado Marco Vieira. Senhores deputados, acabei esquecendo uma informação extremamente importante para a Vossa Excelência. Nós não estamos revogando o artigo das transferências especiais. Ele está lá. Apesar de ter sido declarado inconstitucional pela a ministra, como é o nome da ministra? Carmen Lúcia, tá? A proposta de emenda aqui não revoga aquela emenda constitucional. Ela permanece. Por quê? Porque a Procuradoria da Assembleia Legislativa, ela entrou com embargos internos. Que esse embargo interno, que se for acatado pelo Supremo, pode virar em modulação dos efeitos. O que é virar modulação dos efeitos? É dizer o seguinte: aquela portaria, né, que foi publicada, que teve licitação e que foi feito um pagamento, o Supremo pode dizer assim: continue pagando. Perfeito? Então, nesse caso, pode não ser convertido em convênio voluntário. O que esta casa está aprovando é a modalidade de convênio simplificado. Simplificado. Por isso que nós não estamos inserindo um artigo 120D, mas sim criando um artigo 17A. Perfeito? Continua em discussão. Então, não havendo mais queiram discutir, colocarei em votação em conjunto, em todas as comissões, os deputados que aprovam a PEC 010/2024, conforme lido pelo deputado Marco Vieira, permaneça como se encontra. Está aprovado a PEC 017 junto às 3 comissões. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente Camilo Martins, senhor presidente Vonley Weber, passo então ao relatório e voto conjunto das 3 comissões, Constituição, Justiça, Finanças, Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público, do relatório e voto ao projeto de lei 0483/2024, que regulamenta o regime simplificado de celebração de convênios para as transferências voluntárias aos Estados, de que trata o artigo 17A da Constituição do Estado, estabelece outras providências. Agora nós vamos tratar da regulamentação do artigo 17A da Constituição. É necessário. Do relatório conjunto. A proposta legislativa está articulada em 18 artigos e anexo único, que ora sintetiza. O parágrafo 1, parágrafo 1º, explica que a lei é perseguida ter por objetivo a regulamentação do artigo 17A da Constituição que acabamos de aprovar nas comissões. Segundo, estabelece que o regime simplificado de que trata a lei projetada aplica-se aos convênios celebrados com os municípios cujo valor global não ultrapassa 5 milhões de reais. Então, o valor total dos convênios simplificados
O valor máximo será de R$ 5 milhões. O artigo 3º veda a utilização dos recursos repassados aos municípios por meio do regime projetado para pagamento de despesas com pessoal em cargos sociais. Não poderá usar o dinheiro para isso. O artigo 4º detalha as etapas a serem cumpridas pelos municípios e pelo Estado para dar início ao processo de celebração de convênios sob a égide do regime simplificado. Também o artigo 5º estabelece que o repasse dos recursos aos municípios ocorrerão conforme o cronograma de desembolso previsto no convênio, desde que o município esteja adimplente com suas obrigações, não inclusa a regularidade quanto à prestação de contas dos recursos recebidos. O artigo 6º determina que os recursos repassados serão movimentados em conta bancária única específica. Os artigos 7, 8 e 9 e o anexo único, respectivamente, estão previstos o prazo para a prestação das contas dos recursos e deve ter apresentação de documentos a qualquer tempo. O artigo 9º restringe a alteração do prazo de execução do objeto a requerimento do município devidamente motivado e aprovado pela unidade gestora estadual concedente. Já os artigos 11 e 12 tratam, respectivamente, da devolução ou da aplicação dos saldos financeiros. O artigo 13 estabelece que os responsáveis pela análise e aprovação das prestações de contas responderão pessoalmente. O artigo 14 disciplina o procedimento a ser realizado quando for constatado indício de irregularidade na execução do objeto. O artigo 15 prevê que o regime simplificado se aplica às transferências especiais cujo repasse já tenha sido realizado pelo Estado, convertidas em convênios com regime simplificado. Os artigos 16 e 17, respectivamente, estabelecem que as despesas decorrentes da lei projetada ocorrerão por conta das dotações orçamentárias. O artigo 18 traz a cláusula de vigência. Verifique-se que consta nos autos pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, enfim. Também há emendas da FECAM e emendas do próprio governo. A FECAM encaminhou um documento onde os relatores examinaram exaustivamente e acataram parte da emenda da FECAM. Vamos às emendas. O artigo 2º do projeto de lei passa a tramitar com a seguinte redação. Muito importante. Aos convênios com valor global de até R$ 5 milhões, aplicar-se-á o regime simplificado de que trata esta lei. Observadas as seguintes condições. O plano de trabalho aprovado deverá conter parâmetros do objeto para caracterizar o cumprimento do objeto. A minuta do instrumento deverá ser simplificada e a verificação da execução do objeto deverá ocorrer mediante a constatação de compatibilidade com o plano de trabalho. Não quer dizer que todos os convênios de regime simplificado deverão ter visita em loco dos engenheiros. Não. Diz o parágrafo 1º, o acompanhamento da obra ou serviço de engenharia pelo concedente será realizado pela verificação dos boletins de medição e de fotografias georreferenciados ou por vistorias em loco, considerando o marco de execução de 100% do cronograma físico, podendo ocorrer outras vistorias, caso necessário. Fica dispensada a realização de vistoria em loco, referida no parágrafo 1º deste artigo, para os convênios que trata esta lei, cujo valor global seja de até R$ 1.500.000. Então, os convênios, o máximo é de R$ 5 milhões e a vistoria é acima de R$ 1.500.000, não abaixo de R$ 1.500.000. Não haverá análise aceita em termos de referência, enfim. Bem, e os valores de que tratam este artigo serão atualizados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias a partir de 2026. E também as transferências especiais previstas no parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição do Estado, desde que autorizados por portaria da Secretaria de Estado da Fazenda, serão convertidos em convênios com regime simplificado nos termos desta lei. Então, todas as portarias publicadas, principalmente as que não receberam pagamento, serão convertidas em convênios. Então, esse é o relatório e voto das 3 comissões, Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho, que é pela aprovação da matéria com as emendas acostadas ao presente projeto de lei. Agradeço ao deputado Marco Vieira, que fez o relatório conjunto das 3 comissões do projeto de lei 483/2024, que regulamenta o regime simplificado da celebração de convênios para as transferências voluntárias aos municípios, que trata o artigo 17A da Constituição do Estado e estabelece outras providências.
Eu agora peço licença aos presidentes das comissões e os demais membros, licença para fazer discussão e votação em bloco. Em discussão em bloco, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório e voto conjunto nas 3 comissões referente ao projeto de lei 483/2024. Não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente reunião conjunta das 3 comissões e agradeço a todos os deputados.